Estamos de volta com o programa Atitude Empreender. Você que está nos assistindo, que queira ver esta e outras entrevistas, acesse o nosso canal do YouTube. Orlando, a gente estava falando no bloco anterior, né? Conversando sobre o início da Protex. E agora vamos falar um pouco sobre a equipe, né? Que você, uma grande parte da sua equipe ali administrativa, né, que está mais próximo de você, acabou sendo uma equipe familiar, né? As suas filhas, né? Conta pra gente como que é trabalhar em família. Olha, é bastante importante e bastante proveitoso também, porque a gente precisa de pessoas de confiança, pessoas de casa, né? A gente fica mais à vontade para trabalhar ali no escritório. Então, nessa parte de administração, trabalha a minha esposa, trabalha a minha filha, né? O namorado dela. Então, a parte administrativa está em família. E a gente tem a parte dos funcionários também na parte de produção e na parte de escritório. A gente tem também agora uma quantidade maior de funcionários para fazer isso. E uma curiosidade aí que na produção, né, na linha de produção da Protex, agora vocês contam com uma mulher, né? Como que é ter uma mulher, né, num segmento assim que é bem dizer voltado para homens, né? Então, antigamente o sistema de manutenção ele judiava um pouco, era um pouco penoso, vamos falar assim. Era muito pó, né? A gente sofria um pouco nessa área. Depois com a aquisição de equipamentos apropriados, né? Máquinas de vácuo, cabine de pintura. Então melhorou muito o ambiente de trabalho. Não é um ambiente insalubre, é um pouquinho pesado, né? Nada assim exagerado, mas é um pouquinho pesado. Tanto que a gente relutou um pouco no começo de não colocar uma mulher para fazer isso. Mas nós tivemos uma candidata lá que ela insistiu e a gente resolveu experimentar e acabou dando certo. É mais zelosa, mantém as coisas mais limpas, entendeu? É regular, não falta. E a gente está gostando da ideia. A mulher acaba sendo um pouco, como você falou, mais cuidadosa, né? Atenciosa, faz as coisas com um pouco mais de capricho, parece, que o próprio homem, né? E para vocês isso resulta numa qualidade ainda maior. Com certeza. Hoje, quais são os produtos, Orlando, que a Protex comercializa? Olha, o básico são extintores de incêndio, né? Extintores, todos os tipos, né? A gente faz a venda e manutenção, com exceção desse extintor veicular, que ele é descartável, mas os outros, todos eles são passíveis de manutenção. Então a gente trabalha com manutenção de extintores, vendas e manutenção de mangueiras de incêndio. Inclusive somos uma das empresas pioneiras no credenciamento para teste hidrostático de mangueira de incêndio. Vocês são credenciados pela ABNT, né? ABNT. A gente inclusive pesquisou no site da ABNT, acho que foi a semana passada, são poucas empresas no Brasil que têm esse credenciamento. Então a gente ficou contente de conseguir esse credenciamento porque a gente acaba levando maior segurança e maior confiabilidade dos produtos no cliente final. E a importância, né, de vocês estarem ligados a um órgão regulamentador e ele, com isso, acaba tendo padrões, né? E como você falou, é uma segurança a mais para o cliente, né? Com certeza, porque você imagina, a mangueira de incêndio é um equipamento de combate, como a gente falou, de combate a incêndio. Você já imaginou na hora de um princípio de incêndio, ou de um incêndio mesmo? Porque extintor serve para princípio de incêndio e mangueira serve para combater incêndio. Você imagina numa hora de um princípio de incêndio ou de um incêndio maior, você pegar uma mangueira de incêndio e ela estiver toda furada, você não sabe o jeito que ela está. Inclusive a própria norma da ABNT, vendo a gravidade disso, ela mostra que em determinadas situações o síndico pode responder civil e criminalmente por um evento desse. Então é muito importante que as pessoas, os condomínios, os prédios de apartamento de um modo geral, as indústrias, tenham uma atenção especial sobre isso, ou peça informação, peça-se um esclarecimento maior, tanto para a gente como
num órgão federal como a BNT, procurar saber mais a fundo disso, porque é muito importante. É a responsabilidade, Com né? certeza. Às vezes o síndico ou até o proprietário em si, um encarregado do setor, acha que é uma coisa de pouca relevância, né? E a gente só, infelizmente, vai ver a gravidade após um sinistro aí de um acidente. Porque é importante, porque de um modo geral, essa área de combate a incêndio, o pessoal, a grande maioria é leiga, né? E eles confiam na empresa que está prestando serviço para eles. E nem sempre ela está em condições de atender eles em todos os itens, né? Por exemplo, se às vezes tem um condomínio ou uma empresa que tem seguro. Você já pensou se na hora do ressarcimento de um prêmio de seguro, a seguradora fala, não, mas os teus equipamentos não estão testados de acordo com as normas? E começa já... A empresa que você trabalha não é credenciada. Não é credenciada para esse tipo de serviço. Então fica assim uma situação bastante difícil. Então, por isso que é importante, não só eles escutarem da gente, porque vai achar que a gente está querendo vender o produto, mas perguntar em órgãos oficiais, né? Principalmente no órgão que é o credenciador, no que é a próprio BNT. site, né, da BNT, BNT. você consegue buscar ali Se a empresa as é empresas credenciadas, né? É muito importante fazer isso. Orlando, e qual que é o raio de atuação da Protex? Olha, nós atuamos aí num raio de mais ou menos uns 200 quilômetros, né? Dentro de Minas Gerais. A gente faz a região de Itajubá, toda essa região, todo o sul de Minas de um modo geral, Extrema, né? E Muzambinho, Guaxupé, toda a região aqui. E a gente atende até algumas empresas em São Paulo também, como é o caso da Elibras, que eu te falei, que ela tem uma filial em Itajubá e tem um galpão no Campo de Marte, em São Paulo. Então a gente faz lá também. É legal você prestar serviço dentro de uma cidade Acaba como prestando São Paulo. para o Brasil inteiro, né? Onde Basta onde solicitar está, que vocês estão a gente à disposição. nós recentemente fomos fazer um teste de mangueira de incêndio, 350 mangueiras mais ou menos, em Uberlândia. Porque eles não acharam empresa credenciada mais perto. A mais próxima era aqui em Poços de Caldas, a Protex, e nós fomos lá fazer o serviço. Orlando, e como que é o dia a dia na produção da Protex? Desde, assim, um exemplo, a produção de um extintor, a recarga, essa manutenção, como a gente estava falando da mangueira, né? Tenta detalhar para a gente ter uma noção de como que é o manuseio, né, lá dentro da empresa com o extintor. Olha, o extintor começa com a retirada do cliente, né? No cliente. A partir do momento que ele é retirado, que ele chega na empresa, ele passa por uma triagem. A gente vai fazer uma ordem de serviço e nessa ordem de serviço a gente vai ver qual o tipo de serviço que tem que ser feito. Se é uma manutenção de segundo nível, que é só recarga, ou se é uma manutenção de terceiro nível, que envolve a recarga e o teste hidrostático do cilindro, né? Então, a partir do momento que faz essa triagem, que faz a ordem de serviço, aí os extintores vão para a manutenção propriamente dita. Na manutenção, cada um segue para o seu setor, né? Nós temos um setor de pó químico BC, que é a base de bicarbonato de sódio. Temos um setor de pó químico ABC, que são quartos de manutenção separados do ABC. Tem o setor de água pressurizada, e também um setor de gás carbônico, né? Então, ali e também o teste hidrostático, uma área só para teste hidrostático de cilindro. Então, aí os extintores, cada um vai para um lugar, passa, às vezes os que têm que passar por pintura, passam por pintura, e depois eles reencontram no centro da manutenção para fazer o acabamento, que é onde é colocado rótulo de instruções, o selo do Inmetro, os lacres, validade, os lacres devidos. Aí depois que eles ficam prontos, aí é que eles sobem para a expedição. E com relação às mangueiras? As mangueiras já tem um setor específico também. Ela é feita do mesmo jeito, é feito quando ela chega, porque a mangueira, os extintores têm número, eles têm um número no cilindro. Então fica fácil você identificar, rastrear
de quem que é aquele produto, né? Pelas ordens de serviço, pelos cilindros, pelas ordens de serviço anteriores, inclusive de anos anteriores. E as mangueiras de incêndio não, elas não têm número, não têm identificação, elas só têm a marca e ano de fabricação, norma e ano de fabricação, mas não tem número. Então, para a gente identificar, quando as mangueiras chegam, a gente faz a ordem de serviço da mesma forma, né, marcando o cliente, endereço, tudo direitinho. E as mangueiras recebem uma abraçadeira como se fosse uma trava, né, com um número. Então, a partir dali, a gente já consegue rastrear, né. Aí, depois que elas recebem, que elas são identificadas, aí elas vão também para teste hidrostático. Tem uma diferença, tem mangueiras de dois tipos, né? Tipo 1 e tipo 2, são várias, vai até tipo 5, tipo 4, 3, 4 e 5. São mangueiras específicas mais para a indústria pesada, né? As mais comuns é mangueira tipo 1 e tipo 2. A mangueira tipo 1 para edifícios residenciais e a tipo 2 comerciais e industriais. E elas são testadas também com pressões diferentes. Aí, quando a mangueira é identificada, tudo direitinho, aí ela vai para o setor de teste. E é feito um teste hidrostático dessas mangueiras. A gente, inclusive, convida os proprietários para que conheçam, para acompanhar o processo. Eles já levam as mangueiras de incêndio e já acompanham o serviço de teste delas. Aí eles têm noção do que quando a gente fala testar uma mangueira de incêndio de acordo com as normas, aí ele vai entender como que funciona. Exatamente. Você estava falando aí sobre a parte de rastrear, né? Existe um programa de rastreabilidade que no próximo bloco eu gostaria que você esclarecesse para a gente, falasse um pouco sobre esse programa que a Protex tem. Com certeza. Nós vamos agora para um breve intervalo e continuaremos com a nossa entrevista. Fiquem conosco.